Olá, sou o Guilherme Sartori de Almeida, tenho como formação, eu sou técnico em contabilidade, depois eu fiz graduação em ciências contábeis. Irei trabalhar com vocês a matéria de contabilidade de custos, ou seja, custos e patrimônio. Essa cadeira ela é um ramo da contabilidade. Como toda contabilidade ela é linda e ótima de se trabalhar, eu tenho certeza que a gente vai gostar muito dessa parte. A gente tem como principal objetivo trabalhar nesta matéria o ramo do custo dentro das empresas, certo? Que ele é um ramo muito importante. Ele tem como responsabilidade direcionar os gastos da empresa, certo? Com isso, na nossa primeira aula, nós vamos abordar a introdução da contabilidade. A gente vai explicar como ela veio se transformando ao longo do tempo e ela é embasada em quê? Seus embasamentos legais e seus embasamentos contábeis. Já na aula 2, nós vamos entrar um pouco mais na terminologia do custo. Bom, é uma coisa nova que a gente está conhecendo, a gente vai se ambientar com as palavras do custo, certo? E também vamos começar a classificação dos custos. Sim, os custos eles são classificados. Eu tenho custo direto, custo indireto, e a gente vai adentrar esta parte. Já na aula 3, nós falaremos de custo de aquisição. O que é custo de aquisição? Quando eu compro alguma coisa, qual é o valor que eu vou registrar na minha contabilidade de custo? Ou seja, o meu gasto ele foi direcionado a quê? Eu gastei com o quê? Certo? Na aula sobre métodos de avaliação de estoque, depois que a gente já viu o custo de aquisição, o valor que a gente entra com ele no estoque, nós vamos ver de que forma a gente controla, de que forma a gente avalia esse estoque. Na aula seguinte, nós veremos o custo de mão de obra, ou seja, o custo do funcionário que está lá produzindo, do funcionário que está lá trabalhando para gerar a receita. Certo? A gente vai analisar como é que a gente agrega esse custo ao produto. Na aula seguinte, nós falaremos sobre o controle dos custos. Bom, a gente falou até o momento que custo era importante, a gente vai ver métodos de controlar esse custo. O que é um custo padrão, o que é um custo estimado, enfim, entraremos em fundo nesta parte. Na aula de formação de preço de venda, a gente vai aprender a juntar todo o nosso conhecimento de custo de aquisição, de custo de mão de obra, e vamos formar o preço de venda. Ou seja, para obter um certo resultado, para obter um certo ganho, vamos formar, dizer quanto que tu tem que vender determinado produto. E por fim, trabalharemos o esquema básico da contabilidade de custo. Vamos ver isso num grande enfoque, num enfoque mais geral, onde cada pecinha do que a gente aprendeu se encaixou e como que isso aparece para a contabilidade. Bom, depois de visto toda a matéria que a gente vai ver, tenham consciência que contabilidade de custos não é algo que a gente aprende com tanta facilidade. Nós vamos mudar alguns conceitos que você já tem da vida. Portanto, estudem. Vejam as aulas quantas vezes vocês acharem necessário. Vão até o ambiente virtual. É muito importante não sair com dúvida da aula. Porque como o conteúdo vai acumulando, se você saiu com dúvida de uma aula, ele vai se acumulando, vai se perdendo. Não saiam com dúvida. Consultem o material de apoio, qualquer, por menor que seja a dúvida. Como são conceitos novos, essa principalmente é uma matéria que ela serve de base para outras matérias. Portanto, vamos fazer a cama bem feitinha, vamos pegar bem esses conceitos para depois a gente aprender com maior facilidade. Então, não tenhamos dúvida. Temos meios para isso. Utilizem o material de apoio, utilizem o ambiente virtual, vão até lá, perguntem, questionem. Por menor que seja a dúvida, é muito importante não sair com dúvida. Certo? Então vamos lá?